lei federal. Então, marco legal, eu coloquei a única coisa, eu fiz uma contribuição no quadro. Marco legal no Brasil hoje, que é uma coisa que nós temos que conceber, porque os legisladores somos nós mesmos. E teoricamente, seria fácil se a gente vencesse o problema político que existe, talvez, que a gente tem que identificar bem qual é ainda no país, né? É um fundamento, é um ponto fraco, é uma ameaça para todos esses negócios novos que estão surgindo. É uma ameaça para o Brasil pegar a onda da inovação. Na realidade, o Brasil, mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, vai pegar. O problema é o tempo que leva. E a gente tem gerações, por exemplo, o pessoal da minha geração, que não somos da geração que, né, que pegou a reserva de mercado, os engenheiros daquela época, né? Nós gostaríamos de ainda ver alguma coisa acontecendo, né? Talvez isso fique para os nossos filhos só, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque não é isso, não é no executivo, né? Não é o governo, o lado executivo do governo, ele, por sinal, quando ele se forma a equipe que vai executar, né? Aí, principalmente aqueles que chegam na primeira viagem, puta, mas isso aqui não era bem o que eu pensava, não posso fazer nada. Está tudo amarrado. Eu não posso, tu tinha aquela vontade, né? Puta, não posso fazer isso, não posso. Então, o que resolve no país é o lado legislativo. Esse é o cara que resolve. E, às vezes, não dá bola aqui para o lado legislativo, porque a gente nós fomos muito... não temos cultura de legislativo, nós temos cultura de execução. A ditadura trouxe essa cultura de execução. E aí tu passa por uma democracia onde o legislativo é forte, o judiciário é forte, tu não anda mais. Tu fica 50 anos sem andar, que é o que mais ou menos nós vamos demorar para consertar isso aí. Essa é a visão. Bom, fora isso, eu falei de PPB, recursos, tá? Financiamentos para esse tipo de coisa. Eu acho assim, ó, é verdade, é capital intensivo, o nosso sócio da Coreano chama atenção para isso, né? Nós aqui... aí não tem como fazer esse negócio sem recursos do tipo BNDES. O capital privado, ele, de um modo geral, ele não é atraído no Brasil pela tecnologia ainda, porque o Brasil não tem a tradição na tecnologia. Então, o capital privado... E a própria poupança interna brasileira é pequena ainda, né? O juro era muito alto, o capital agora que está sendo desalocado, né? Então, poupança privada para vir para a área de portadora de futuro, e principalmente para semicondutor no Brasil, e questionando, inclusive, que é uma área dependente de governo, é uma coisa muito complicada. Então, é muito complicado o capital privado chegar assim, não, eu quero ser sócio de uma empresa de semicondutor, um sujeito privado. Eu tenho experiência porque eu tenho convidado muita gente, muito importante, com muito capital, e o cara disse, pô, me desculpa, mas isso é uma área aí para governo investir, tu trata de te virar com o governo, porque isso aí não tem tradição, é muito novo. Então, é aquela história, semicondutor, e inclusive eletrônica, uma empresa, a própria Autos, ela ainda é considerada assim, né? Muita ameaça. Hoje, quem pode investir numa Autos é uma empresa similar a ela, estrangeira, pode vir fazer investimento, como a gente tem parceiros que investem. O capital privado prefere investir em coisa mais simples, né? Transportadora, né? Companhia de ônibus, fabricação de álcool, coisa simples, né? Que tem um fluxo de caixa definido, uma demanda definida, etc. Até porque o Brasil é um país de muitos consumidores. Então, aí tem um papel importante dos bancos de desenvolvimento, né? Pensar nesse futuro e botar o recurso para que esse futuro aconteça, entende? Porque aí a poupança, aí é o cuidado da qualidade do investimento na inovação, né? Quer dizer, onde o dinheiro vai, ele vai para a inovação ou vai para o dia a dia? Aí é uma questão que tem que separar esses recursos, mas ele é muito importante, né? Eu acho que era isso aí que eu podia dar a contribuição. Perguntas? Claro. Agradecer muito ao Felizola. Felizola tem a experiência de fazer, né? Tá fazendo, tá lutando aí. E essa indústria é uma indústria onde o Brasil, se a gente fosse fazer uma análise, aí o Celso e o Felizola focaram mais nos semicondutores, mas se a gente fosse falar em eletrônica, em particular eletrônica de consumo, né? Nós praticamente no último período evoluímos, né? Porque a Gradiente, que era uma empresa que se construiu no Brasil, acabou,
né? Nós chegamos, e talvez tenha acabado porque nunca teve tecnologia. A Gradiente, o celular da Gradiente era Nokia, né? Trocava a marca, botava Nokia, botava Gradiente no mercado brasileiro. A TV da Gradiente era tecnologia japonesa. A Philco lá, que acabou sendo comprada pela Itautec e sumiu também aí dentro desse processo, porque depois a Gradiente ainda comprou a Philco antes de sumir. A gente lembra da Philco Hitachi. Então, a tecnologia da Philco sempre foi Hitachi. As câmeras de vídeo da Gradiente eram JVC. A tecnologia da CCE também é toda importada, né? Na verdade, nós temos montadoras lá, que nós Suframa, na Zona Franca de Manaus, e agora a CCE também foi comprada pela Lenovo chinesa, que já tinha comprado a IBM americana na área de PCs e notebooks. A primeira operação de eletrônica de consumo da Lenovo, inclusive, vai ser aqui no Brasil, né? A partir da compra da CCE. Então, nós estamos evoluindo, nós não estamos conseguindo gerar jogadores globais nesse setor, porque nós não temos capacidade de fazer tecnologia no Brasil. Esse é um tema que a nossa política industrial vai precisar se aprofundar, porque não dá só para ser um país quinta, quarta economia sem ter tecnologia, sendo só um centro de custo para multinacional instalada aqui. Nós precisamos atrair, estamos fazendo um trabalho duro para atrair multinacional para cá. Agora, tem que ter no cerne da nossa política industrial a capacidade de construir empresas de capital nacional, né, com capacidade de jogar no jogo global, senão o Brasil nem merece ser a quinta economia do mundo, sexta economia do mundo, enfim, se for só para fazer grão de soja e pelota de ferro, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Aí o Celso não mostrou os números, mas se mostrasse, é um horror os números da BINE lá em termos de importação, que nós estamos importando de componentes, e é maquiladora. Chega aqui, vai para a Suframa, montamos um telefonezinho celular, um painel de LCD. Basicamente, montar significa estampar alguma coisa aqui no Brasil e botar o painel dentro, ou fazer o isopor e a caixa de papelão. Às vezes nem o papelão vem da China. Então, nós temos um desafio enorme aí, o Brasil, não só o Rio Grande do Sul. E eles puderam ilustrar bastante aqui da dificuldade que tem. Eu queria colocar para vocês, então, as duas perguntas. Eu acho que nós vamos, pelo adiantado da hora aqui, ficar nessas duas perguntas, que eu vou fazer as duas em conjunto, inclusive, porque eu acho que os dois conhecem bem o tema aqui. A primeira, que é para ambos, do Francesc. Por que o CEITEC ainda não decolou? O que foi feito de errado? O que fazer para mudar isso? E a outra, a pergunta do Igor Esquerdo, da SDPI. Não seria interessante que as universidades gaúchas, que formam mão de obra para a indústria de semicondutores, se engajassem também nos projetos de atração de investimento para dinamizar essa cadeia em conjunto com o governo estadual, especificamente para o Celso? Então, eu queria... já vou colocar as duas para vocês aí, para comentar as duas. Celso, quer começar? Bom, a primeira é por que o CEITEC não decolou ainda? É simples, é porque é estatal. A Motorola doou os equipamentos em 2000, a fábrica tinha que estar pronta em 2004. Em 2005 foi assinado o contrato para a construção. Quer dizer, 2004 era para começar a produção. 2004, finalmente, decidiu que ia fazer a fábrica. E lançou o edital em 2004, começo de 2005, e assinou o contrato. Aí era para ficar pronto em 2 anos, em 2007 era para ficar pronta a sala limpa, em 2008 era para estar produzindo. Até hoje não está produzindo. Então, é um setor que... Assim, em semicondutor existem existem 2 tipos de fábrica nessa área, dois tipos de empresa na área de semicondutores, as rápidas e as mortas. O CEITEC não é uma fábrica rápida. E a necessidade de engajamento das universidades? Ele é engessado. Né? Ele é engessado. Então, é difícil. Na questão do engajamento, sim, deveria. Eu acho que a gente deveria ter design center privado no Rio Grande do Sul, a gente deveria liderar isso. A Sempre Toshiba não deveria ir para São Paulo para botar o design center deles lá. A Freescale tem um design center em São Paulo. E uma coisa interessante,
A Freescale fechou design center na China, no México, etc., por falta de qualidade. No Brasil não fechou. Então, tem qualidade da mão de obra. Os projetistas formados aqui são bons, falta experiência. Também tem uma dificuldade, por exemplo, as empresas vêm para cá, mas não tem projetista com experiência. A minha sugestão é a seguinte: está dando bolsa CNPq para as design houses, para as startups. Para atrair empresa, a China pagava as licenças e os projetistas por 2 anos. Eu acho que para cada 5 projetistas local, tu tem que colocar um experiente de fora. Paga esse cara experiente de fora por 2 anos, dá uma bolsa para ele, uma bolsa DTI, alguma coisa, financia, vale a pena. Você pode gerar empresa de bilhões daqui a 10 anos, uma fabless. Mas tem que ter esse apoio. Está faltando, eu acho que uma liderança. É difícil juntar as universidades, fazer isso. Professor, universidade, pesquisador, não tem experiência em fazer negócio, atrair empresa, etc. Mas está faltando. Isso não está legal. Eu espero que agora, com o parque tecnológico da URGS ali, a hora que ele for implantado, que o pessoal da URGS, que é o grande centro formador de mão de obra, que são os especialistas, trabalhem para atrair empresas privadas de design para dentro desse parque tecnológico. Porque se tem um lugar onde deveria estar assim, bombando o design, é aqui. Isso não está acontecendo. Eu vou responder as mesmas duas, né? Não, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, também usando a experiência um pouquinho, né? O fundamento de tudo é o conhecimento nessa área, tá? Então, por exemplo, tu pega lá, vamos pegar um caso, o caso da Altus, esses 30 anos. Por que a Altus sobreviveu? Porque a gente conseguiu ter, no momento exato, o conhecimento necessário para sobreviver. Se a gente tivesse um déficit de conhecimento em algum momento, a gente não ia sobreviver. E o conhecimento inicial, nós tivemos na Universidade Federal, numa época a Universidade Federal investiu muito dinheiro num laboratório que era um instituto, e tinha uma postura, naquela época, URGS, de instituto. E eu me lembro, assim, no meu último ano de engenharia eletrônica, está trabalhando com 50 caras na mesma sala, tentando fazer um computador pessoal, ali na URGS. E na mesma época que a Apple estava desenvolvendo o primeiro computador dela, nós estávamos fazendo a mesma coisa aqui na URGS, com dinheiro militar lá, estratégico, etc. Eu vivi esse ambiente. E dali saiu muitas empresas gaúchas, Digitel, Digicom, Aperto, saiu tudo dali, daquele ambiente ali, né? E ali tinha um conhecimento básico de como fazer um protótipo. E nós tínhamos um mercado que aceitava protótipos. E aí, com o primeiro protótipo, com o mercado, a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E depois, quando nos conectamos lá fora, tínhamos mais conhecimento e subimos pelo conhecimento. O CEITEC. O CEITEC foi um negócio feito sem nenhum conhecimento por nós. Nada, zero de conhecimento. Talvez algum conhecimento de engenharia, técnica, mas não conhecimento de negócio, porque hoje o que se cobra do CEITEC é negócio. E nós, na Fiergs, quando fomos chamados a dar nossa opinião sobre o CEITEC, nós fizemos... Nós, por falta de conhecimento, assim, não é falta de conhecimento, mas nós dissemos assim, tem que ser uma empresa. Não pode ser um instituto. Né? Por quê? Para criar o desconforto. E o CEITEC tem um tremendo desconforto, porque ele é uma empresa federal, estatal, onde os marcos legais para ele operar são terríveis. Certo? Porque a Petrobras escapou dos marcos legais. A Petrobras é um exemplo de empresa. A Petrobras não opera com os marcos legais. A Petrobras tem marco legal para ela. Que ela pula um monte de coisa. Ela vai lá fora. Por exemplo, nós hoje estamos, quando o nosso fornecimento de plataforma é para a Petrobras da Holanda. Nós estamos exportando, não é aqui no Brasil, porque aqui deve dar rolo. Então os caras não compram aqui dentro o negócio, compram lá fora para depois poder fazer e extrair o petróleo. Enfim, o CEITEC não. Então o CEITEC, eu não, de forma nenhuma eu posso criticar o CEITEC do ponto de vista da vontade de uma comunidade de plantar coisa para o futuro. Entende? E eu tive uma reunião muito boa agora, lá, viu lá o Silon e os engenheiros do CEITEC passavam, que eles agora estão sabendo, estão conhecendo onde é que eles estão com o pé deles. Pô, nós estamos num pepino aqui, né? Temos que nós tem que andar. Um dia pode ser que saia um produto daqui, certo? Porque tem pura falta de conhecimento. Mas bem, é assim que se começa, entende? Agora,
Então, eu acho que o CEITEC, por ser estatal, é claro, porque ele quer dizer assim, eu concordo com ele, mas porque ser estatal, porque tem marcos legais ali para quem trabalha para o Estado, que você sabe melhor que eu, né? E tu tem que cumprir aqueles marcos que estão completamente desatualizados por tipo de atividade, não tem nada a ver, né? Então, esse é o CEITEC. Quanto a esse negócio da universidade aqui, se engajar em atrair, o projeto HT Micro só existe porque a Unicinos é parceira. E o Padre Marcelo é um empreendedor de primeira linha, e tem mais. Provavelmente, ele ganhou a primeira, porque nós fizemos uma concorrência na época entre Unicinos e PUC. E provavelmente, se a PUC ganhasse, ia ser a mesma parceira, também, ia estar engajada da mesma forma, porque lá também tem um reitor empreendedor. Então, a universidade tem que ser empreendedora, ela tem que ter essa visão, e eu acho que isso... Eu fui professor da URGS 10 anos. Essa parte eu estou muito tranquilo no Rio Grande do Sul. As nossas universidades têm já um dinamismo, uma vontade de empreender muito grande, e essa vontade é que viabiliza se juntar à indústria e às necessidades do parque industrial. Então, aí não temos tanto problema, não. Eu acho que aí nós estamos com com um bom caminho. Tem muito o que fazer. O que nos falta um pouco, assim, ó, tem muito pouco empresário que sobreviveu, tá, nessa área. Muito pouco cara, porque eles morreram todos, meus colegas, está tudo enterrado por aí. Morreram ou venderam, ou não são mais empresários. E isso falta, tia. Isso precisa, porque se não tiver os caras, são os caras que vão vender, né? São os caras que têm que fazer, que é o problema. A economia sempre precisa do vendedor, né? Como é que é? A pergunta é se não é fácil. Não é fácil montar. Não, eu recebi ontem um elogio. Eu estava ontem lá no Grupo Six, e estava lá o Milton, que é diretor do grupo, depois de toda a apresentação, e a Autos fez um livro agora dos 30 anos da história dela, e eu dei para o Milton de presente. Ele olhou para mim, 30 anos... O cara que vive mais de 5 anos à frente da empresa já é muito. 30, principalmente nessa área, né? Porque nós temos histórias fantásticas. E todas as empresas que foram fundadas há 30 anos na área na época da reserva. Eu tive colegas empresários, grandes caras, grandes líderes, que sumiram. Não sei onde é que os caras estão. O Brasil tinha muitos empresários nessa área, né? Então, ele trabalhava no ambiente da reserva, também no ambiente artificial. Quando o ambiente mudou, de cara, 80% foi para o chão. Depois... Então, não é fácil fazer uma empresa no Brasil. Não é, não. O BNDES não ajuda? Não, o BNDES ajuda, mas mesmo com a ajuda do BNDES não é fácil. Então, tá bom. O Badesul ajuda também, mas mesmo com a ajuda do Badesul não é fácil. O Badesul também não é fácil. Também não é fácil. Pensa que é fácil, nada é fácil. Ele falou do futuro e tal, o Felizola falou do futuro, por isso nós botamos que o futuro do Rio Grande é agora. Isso. Mas eu quero agradecer, então, para finalizar, as perguntas, saudar de novo a iniciativa. Eu acho que a gente está tirando muitos ensinamentos aí desse debate para aprimorar a estratégia da nossa abordagem internacional. Nesse tema aqui, é um tema que, obviamente, do ponto de vista internacional, faz sentido muito mais do que a promoção de exportações, até porque nós não temos base instalada nem de semicondutores e nem de eletrônica de consumo, não. O que faz sentido aí é a atração de investimentos. Do ponto de vista das universidades, tem nos ajudado fortemente. Nós tivemos uma missão para o Vale do Silício, que a GDI organizou, que os 3 parques estavam lá. Na CeBIT, os 3 parques estavam juntos. Nós estamos indo para Taiwan agora e para a Coreia, e os 3 parques estão indo juntos, Fiergs, governo e os 3 parques tecnológicos. Então, a gente está trabalhando muito afinado com a universidade. Também fica bastante claro aqui do que o Celso colocou, que recursos humanos de alto nível são fundamentais, aí é o ponto-chave da atração de investimento nesse negócio. E o capital. E o capital significa também incentivos fiscais que às vezes até assustam o cara que leu. E a gente tem, nesse ponto aí, tem trabalhado muito afinado com a Fazenda, e as propostas que a gente fez foram bastante competitivas. E o que nos prejudicou em alguns projetos de atração nesse período aí são a própria crise que o setor enfrentou. No ano passado, a empresa que estava negociando conosco, por exemplo, uma das plantas, ela tem 3 unidades Fabris lá no Japão, uma planta foi parada a produção.
É uma planta da Toshiba que fornece matéria-prima para eles, que são sócios lá dessa empresa americana. Então, isso acabou atrapalhando o processo. O setor entrou numa crise, junto com a crise global. Perspectivas, o Fábio Pinchovski, que trabalha conosco também, é consultor contratado pela GDI lá no Vale do Silício, que é outro tema importante para a gente avançar, ter antenas, né, pensando para nós, fora do Brasil, as possibilidades, buscando as possibilidades para nós. Então, nos colocou que a perspectiva para o ano que vem é muito positiva para esse segmento, que o segmento volte a crescer e provavelmente essa decisão da empresa possa, né, ser efetivamente tomada e ela vir para o Brasil. Agora, como o Felizola falou, nós temos ajustes para fazer na política, aqui a política federal é fundamental, né, e o PADIS foi lançado, só que, por exemplo, do PADIS, o Felizola comprou máquina, chegou aqui, né, teve um probleminha com a Receita Federal, não conseguiu se beneficiar do PADIS. Então, estava lá a lei, né, mas aí, bom, não saiu o decreto que tinha que regulamentar, vocês pagaram R$300 mil lá de aluguel de armazém e desembaraço, não conseguiam tirar as máquinas porque a Receita Federal não reconhecia o PADIS. Esta empresa americana que está negociando conosco não tomou a decisão ainda porque não está claro para ela, né, com seus clientes de OEM, que são os fabricantes de smartphone e tablet, se efetivamente não continua sendo melhor para eles importar os componentes do que comprar fabricados no Brasil. Por quê? Porque hoje toda a cadeia de informática foi desonerada, né, pelo governo federal, corretamente, no sentido de fazer com que tenha uma disseminação muito maior dos computadores, dos notebooks, etc. Só que isso cria um problema. Muito mais barato, né, comprar, o nosso sistema aqui está na hora de encerrar para o almoço, mas é muito mais, como está tudo desonerado, é muito mais barato importar tudo, né, e esses compradores, a Apple do Brasil, a Samsung do Brasil, preferem muito mais trazer da sua unidade do exterior e simplesmente montar aqui do que ter que comprar no fabricante local. Então, o PADIS ainda não conseguiu amarrar essa política para que eles sejam efetivamente forçados a fabricar os componentes no Brasil. Enquanto isso não acontecer, né, a indústria não vai acontecer. Então, o PADIS melhorou muito o marco legal do Brasil, mas ainda tem ajustes a fazer que a indústria ainda não enxerga como vantagem de se instalar no Brasil, né, para alguns componentes. Mas esse é o cenário. Eu acho que a gente tem muitos avanços para fazer, mas estamos relativamente aí, vamos dizer assim, dentro do atraso que houve no Brasil nesse segmento, tendo 2 ou 3 estados na ponta, hoje Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está aparelho para esses estados, né, puxando a retomada dessa indústria no Brasil. O Celso chama a atenção sempre, ele já trabalhou fazendo chip aqui no Brasil, nós já fabricamos, perdemos toda a indústria e agora estamos tentando recuperar. Então, é mais um segmento onde a gente se desindustrializou e está tentando voltar a ter capacidade fabril. E nós estamos nesse estágio de recuperação do Rio Grande do Sul também posicionado. Então, eu queria agradecer de novo, dizer que nós estamos trabalhando também com eles na construção da política industrial aqui do Estado, e saudar mais uma vez a nova iniciativa, a Mariela e toda a equipe que trabalhou, e aproveitar para saudar a nossa equipe da área internacional aí, que tem feito um trabalho brilhante. Agora nós estamos organizando a missão para Taiwan e para a Coreia, então está ficando espetacular, eles têm sido incansáveis de fazer o trabalho que nós temos feito, dando uma contribuição fundamental para que a gente, quando vai, consiga ir de forma estruturada. Obrigado a todos.